E os foguetes, as naves espaciais? Não nos causam danos, mas as colônias não são imóveis e podem, pela força mental dos que as sustentam, mudar de lugar se houver necessidade. Vamos! Falou Frederico sorrindo. Demos as mãos. Sabia volitar, mas seria a primeira vez que volitaria rápido e em grande distância. Assim fizeram para me ajudar, pois quando os grupos saem, não fazem isso, só o fazem se houver algum inexperiente como eu. Viemos tão rápido, em questão de minutos, que não deu para ver nada e descemos no quintal de minha casa. Entremos! Convidou Arthur. A porta está aberta, mas se você quiser, Patrícia, pode atravessar a parede. Vovó explicou. Depois, respondi. Mamãe estava sentada no sofá da sala, fazendo crochê. Estava mais magra. Olhei-a demoradamente. Amo-a demais. Fiquei parada na sua frente. Vovó falou carinhosamente. Venha, abrace-a, beije-a. Aproximei-me de mansinho. Beijei sua mão, seu rosto. Tendo consciência que se é desencarnado, notamos muitas diferenças ao nos aproximarmos de um encarnado. Assim, quando fui pegar nas mãos de mamãe, as minhas atravessaram as dela. Beijei seu rosto devagar. Emocionei-me. Sempre dei valor a tudo que tínhamos, mas sem exagero. Sempre fui grata a tudo que tive e cuidei, dando valor a cada objeto. Ao ver a casa, meu lar, como sempre, dei graças ao Pai. Sempre considerei ter mais do que merecia. Senti vontade de chorar ali na frente de minha mãe, mas me esforcei, levantei-me, refugiei-me nos braços de vovó. Agora, Arthur disse animando-me. Vamos ver Carla. Depois iremos ao sítio para que veja seu pai e seu irmão. Você vai volitar ao nosso lado. Vamos devagar. Disse Maurício. Os fluidos da Terra são bem mais pesados que os da colônia. Lá existem boas vibrações, porque não há maldades. Aqui são mentes boas e más a vibrar. Muitos desencarnados das colônias e postos de socorro, ao voltar à Terra pela primeira vez, sentem falta de ar, tontura e ligeiro mal-estar. Nada senti, porque estava amparada pelos amigos que me acompanhavam. Volitamos, fiquei no meio, mas sozinha. Ver a cidade de cima voando é bem agradável. Chegamos à casa de Carla, abracei-os, ela e meu cunhado Luiz Carlos. Ela logo daria à luz o meu tão esperado sobrinho. Depois fomos ao sítio. Como é agradável volitar no campo, ver as árvores, as plantações e animais. Vi Juninho trabalhando, dei-lhe um forte abraço. Fui até meu pai, beijei suas mãos e agradeci. Papai pensava em mim, mandava seus costumeiros incentivos. Beijei-o e o abracei. Olhei para a nossa casa do sítio. Posso agora passar pela parede? Com a afirmativa, fui em direção à casa, mas perto da parede parei. Como faço? É simples. Pense que o fará e faça. Realmente é simples. Passei diversas vezes pelas paredes e portas. Patrícia, vamos até a casa de sua tia Vera? Talvez, se tudo der certo, poderá você mesma ditar uma mensagem para sua mãe. Arthur falou contente. Transmitir uma mensagem? Pela psicografia? Mas eu não sei. Aprenderá. Maurício respondeu calmamente. Como será ditar uma mensagem? Pensei. Curiosa, dei a mão a eles e volitamos rápido. Capítulo 15. Psicografia. Entramos na casa de tia Vera, que estava psicografando. Antônio Carlos ditava e ela escrevia descontraída e feliz. Veja como é. Faça como ele. Tudo é muito simples. Disse Maurício. Minha tia estava sentada à escrivaninha e Antônio Carlos sentado ao lado. Ditava o que lia em um de seus cadernos. Ele fixava seu pensamento na mente dela. Observamo-los por minutos.
Ele parou e disse à minha tia: Surpresa! Patrícia está aqui e irá ditar mensagem a seus pais. Titia realmente se surpreendeu e se concentrou. Pensou em mim. Aproximei-me, ela me sentiu. Este sentiu significa ver pela percepção. Sorriu contente. Como você está bonita! Patrícia, sinta-se à vontade. Vamos escrever? Aproximei-me mais e a abracei. Ditei devagar e titia foi escrevendo. Foi um bilhete. Mandei abraços, agradeci, dei notícias minhas. Pedi que não se privassem de nada por mim. Realmente foi mais simples do que pensava. Explicar o que é ser médium é complicado, ainda mais se partirmos para o lado científico. Disfunção orgânica? Um dom a mais, a menos? O importante é fazer essa sensibilidade ser útil pelo trabalho. Confiar na força do bem e se esforçar para acertar. Médiuns honestos fazem desse intercâmbio um bem para muitas pessoas. Ao terminar, agradeci minha tia e afastei-me. Julgando que já tinha partido, titia chorou de saudades. Vi meus primos e abracei-os. Maurício, indaguei, titia recebe muitas mensagens. Os desencarnados gostam de escrever? Quase todos. Não gostou? Não é agradável dar notícias aos familiares? Não conheço ninguém na colônia, a não ser vovó, que escreva aos seus. Psicografia não é um fato tão normal assim. São muitos os médiums que poderiam trabalhar, mas só pequena parte o faz. Isso diminui os canais de intercâmbio. Depois, são poucos os encarnados que desejam receber notícias. A maioria não crê nessa possibilidade. Mensagens, como todas as graças, não devem ser ofertadas, mas pedidas. Agora, passaremos novamente em sua casa, para que veja sua mãe e depois voltaremos à colônia. Arthur disse, pegando minha mão. Beijei mamãe de novo. Pedi a ela para ficar alegre. O telefone tocou. Era minha tia contando-lhe a novidade. Você a viu? Indagou mamãe emocionada. Está bonita? Bem, graças a Deus. Desligou o telefone, olhou para o quadro de Jesus, que enfeita a parede de nossa sala. Orou comovida, agradeceu e com lágrimas nos olhos rogou. Jesus, muito obrigada. Cuida sempre dela para mim, por favor. Ah, Jesus, cuida deles, por favor, completei com fervor. Voltamos à colônia. Volitamos até o portão, que foi aberto e entramos. Estava calada. Vê-los diminuiu minha saudade. Sabia que eles sofriam, mas estavam fazendo até o impossível para que eu tivesse a tranquilidade necessária à minha adaptação. Mamãe era a que mais sentia. Maurício disse carinhosamente. Tudo passa, menina Patrícia. O tempo cura feridas. Mas deixa cicatrizes, respondi. Cicatrizes não doem. Você será sempre lembrada por seus familiares. É amada. O tempo suaviza até a saudade. Maurício finalizou. Agradeço-os por tudo. Disse comovida. Vamos ao teatro? Frederico me convidou. Fomos. Um coral de outra colônia apresentou lindas canções. Distraí-me. Ah, os amigos! O que seria da gente sem eles? Periodicamente, um deles me acompanhava para visitar minha família, até que pude ir sozinha. Ver os familiares é uma alegria indescritível. Frederico explicou-me. Patrícia, você pode fazer essas visitas, porque não se perturba com elas. Porém, a maioria dos que desencarnam espera muito tempo por isso. O desencarnado necessita ter entendimento, ter aceitado a desencarnação e os familiares precisam estar conformados. Muitas vezes o desencarnado pode ter vontade de ficar e às vezes fica, principalmente se encontra o lar terreno com muitos problemas ou quando os encarnados o chamam pedindo ajuda. Os orientadores daqui têm de analisar todos esses problemas antes de dar autorização para a visita aos entes queridos, porque, em muitos casos, pode ser prejudicial ao visitante. Sempre escrevi cartas, mensagens à minha família, contando a eles o que via e sentia. Assim, eles acompanhavam meu progresso e a saudade suavizava. Quando não podia ir ditar, um de meus amigos o fazia por mim. Antônio Carlos, que sempre me incentivara a fazer as mensagens, um dia esclareceu-me.
Patrícia, essas mensagens também não são privilégio. Isso pode acontecer por 2 fatores. Por merecimento dos seus pais e para você já iniciar, fazer um treino. Treino? Por que se espanta? Sua tia sempre lia seus pensamentos. O intercâmbio é fácil entre vocês duas. Treino, sim. Certamente mais tarde irá querer ditar aos irmãos encarnados tudo o que vê e aprende aqui. Escrever livros? Ri gostosamente, e Antônio Carlos também. Por que não? Não sou escritora. Aprenderá a ser. Não pensei mais nisso, mas continuava com as mensagens. Elas eram presentes, bálsamo à saudade dos meus. Via sempre pelo aparelho de televisão meus familiares. Apenas minutos por dia, porque temos que educar nossa vontade, senão poderemos querer vê-los a todo momento. Poderia, entretanto, escolher horário para vê-los. Sempre o fazia à tarde ou à noite. Orava antes. Via-os, desligava e voltava a orar, sempre me esforçando para estar tranquila. Era uma exceção ter esse aparelho. Foi Arthur quem me deu. É raro alguém ter um aparelho desse tipo. Foi possível porque Arthur, espírito simples, mas com vastíssimos anos de trabalho útil, recebera de presente pelo muito que fez à colônia. Mas há, em vários prédios da colônia, salas com essas televisões. Na escola e no hospital, os desencarnados podem receber autorização para ver seus familiares, principalmente no hospital, onde os doentes em recuperação se preocupam com a família, desejam saber como eles estão. Antes de ser atendido, cada pedido é examinado. Se os instrutores acharem que será útil, podem os interessados fazer uso desse recurso tão gratificante. É necessário que haja esse processo, porque muitos desencarnados, ao verem os familiares, mesmo que seja pela televisão, choram desesperados, piorando sua situação. Cada caso é um caso. Se o desencarnado está melhor e tendo conhecimento dessa possibilidade, se quer dela utilizar, faz o pedido e os orientadores analisam se ele vai poder ou não fazer uso desse maravilhoso aparelho. Assim mesmo, pode acontecer de não dar certo. Mas se há permissão, vão com os orientadores à sala própria. Para muitos representa bênção, alegria saber dos seus, vê-los. Para outros, nem sempre, porque ver os familiares com problemas sofrendo não é agradável. A maioria dos moradores daqui gosta de usar desse recurso, e os que trabalham pagam por isso. Considero justo, pois é uma forma de incentivar o trabalho e premiar o trabalhador. Arthur, indaguei. Recebi muitos presentes, até de bônus hora. Por que isso é possível? Presentear é tão agradável. Certamente temos a liberdade de usar os nossos bônus para presentear, mas tomamos cuidado para não incentivar a preguiça, a inércia em que presenteamos. Os recém-chegados aqui, amigos e parentes, gostam de agradá-los e também incentivá-los a serem úteis. Você me deu a televisão. Foi um presente tão agradável ao meu coração. Tudo foi me dado com alegria, carinho. Recebi-os com gratidão. Nunca usei esse aparelho. Recebi com carinho e guardei. Presentear você, que o utiliza, deixou-me contente. É sempre gratificante poder alegrar alguém. Para todos aqueles que encaram a realidade com naturalidade, a desencarnação não os separa dos entes amados e a sua ausência fica menos sentida. Capítulo 16. Uns vêm, outros vão. Dedicava-me cada vez mais ao trabalho na escola. Todas em casa trabalhavam. Como os turnos eram em horários diferentes, em raros momentos estávamos juntas. Estava gostando muito da escola. Dona Dirce era encantadora, gentil, sempre pronta a nos esclarecer e tirar qualquer dúvida. Ela usa sempre um conjunto de saia e casaco cinza claro. É elegante, extremamente simpática. Um dia, ao observá-la, esclareceu-me bondosamente. Quando encarnada, gostava muito de um traje parecido com este. Aqui esqueço-me de roupa e moda. Sinto-me bem assim.
A senhora está muito bem, é elegante. É que quando encarnada nunca pensei como os desencarnados se vestiam e assim ainda reparo nesses detalhes. Desculpe-me se a observava. Não há por que a desculpar, logo isto não a preocupará mais. Muitos encarnados pensam que desencarnados só usam roupas brancas no plano espiritual e nas colônias. Talvez haja essa ideia porque aqui nos vestimos com simplicidade, como se quer. Os que trabalham nos hospitais e nas equipes médicas normalmente usam roupas claras ou brancas. Os jovens preferem roupas coloridas e agora até jeans. Só somos educados para vestir-nos decentemente e não abusar das tonalidades fortes. Cores neutras, claras, descansam a vista. No começo, trocava sempre de roupa. Achava estranho vestir uma só, mas fui fazendo cada vez menos. Preferia calças compridas e camisetas, mas a maioria, principalmente os mais velhos moradores da colônia, como Dona Dirce, não troca de roupa. E ninguém presta atenção nesse particular. Ninguém a chamava de mulher de cinza, fato que ocorria entre os encarnados. Meus alunos eram uns amores, todos educados, queriam aprender. Eles também quase não trocavam de roupa. A maioria trabalhava no período da manhã e estudava à tarde. Eram separados em classes, conforme suas necessidades, considerando a facilidade ou a dificuldade para aprender. Lecionava para os que tinham mais dificuldades. Eles tinham conhecimento desse detalhe, não se sentiam humilhados, mas sim incentivados a aprender. Normalmente tinha de explicar as lições várias vezes e o fazia com gosto. Como dormia menos, tinha mais tempo livre e quis trabalhar também no período da manhã. Frederico convidou-me para ajudá-lo e comecei com muito gosto. Ele atendia no hospital os doentes em estado de recuperação, os melhores. Numa salinha, conversava com os que o procuravam, ajudando-os a resolver os problemas. Ficava como atendente, uma espécie de secretária, fazendo fichas de atendimento e encaminhando os pacientes. Marcela, uma enfermeira que trazia os pacientes, explicou-me. Dr. Frederico é ótimo profissional. Gostaríamos de tê-lo sempre aqui. Tem nos ajudado bastante e, como conhecedor e estudioso do comportamento humano, tem resolvido de modo satisfatório inúmeros problemas. Está aqui entre nós temporariamente. Veio para auxiliar um ente querido na sua adaptação e depois deve voltar a lecionar nas colônias universitárias. Tive a certeza de que era eu o ente querido que Frederico auxiliava. Sentia que o conhecia, que estávamos ligados por afeto sincero e puro, só não conseguia lembrar. Também não me preocupei com isso. Quando chegasse a hora, lembraria. Tudo tem seu tempo. Recordaria no momento certo. Um de meus alunos, Jaime, convidou-me para ir a uma festinha em sua casa. Era a despedida de um de seus filhos, que logo reencarnaria. Venha, Patrícia, disse ele. Vamos incentivá-lo e lhe desejar que a reencarnação seja proveitosa. Vovó acompanhou-me. A casa de Jaime é agradável, como todos os lares da colônia. Ele mora com muitos parentes. Leonel, seu filho, deveria retornar logo à matéria, e como todos por aqui, sentia medo e insegurança, pois sabia que o mundo material é muito ilusório. Os amigos o animavam. Jaime leu o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12, em que Jesus explica a Nicodemos a necessidade de renascer. Depois, oramos em conjunto. Leonel agradeceu comovido. Foi uma reunião agradável, em que o neto de Jaime tocou violão e cantou lindas canções. É estranho fazer festa para um espírito que vai reencarnar, comentei com vovó. Nem tanto assim. Os amigos se despedem, animando Leonel. Isto é a vida. Infelizmente, não são todos que vão reencarnar que recebem esse carinho. Despedimo-nos de Leonel. Desejei de todo o coração êxito na encarnação, que lhe seria uma bênção para progredir. Luísa, uma das moradoras de nossa casa, estava aflita esperando a desencarnação de seu pai. Quando lhe avisaram que se aproximava a hora, ela pôde visitá-lo para ajudar. Desligou-o da matéria e o levou para um posto de socorro. Ela sabia que ele não tinha conhecimentos nem merecimentos para estar bem e tranquilo. Triste, comentou.
Sou grata a Deus por ter podido tirá-lo do corpo morto e levá-lo para um socorro. Agora dependerá dele ficar lá ou não. Estou orando muito por ele. Uns vão, outros vêm. Ontem fomos à festa de despedida de Leonel, que vai reencarnar. Hoje é seu pai que desencarna, exclamei pensativa. Meu sobrinho estava para nascer, a expectativa era grande, e no tempo previsto, aquele espírito querido de todos nós nasceu na matéria. Pertence ao nosso grupo familiar e antes de reencarnar, ele já sabia que a família passaria por este período difícil. Encantou a todos, principalmente minha mãe. Rafael chorava, só quietava nos braços da avó, chamando assim minha mãe para a realidade da vida. Uns vão, outros vêm. Arthur presenteou-me com um pôster do Rafael, que coloquei na parede do meu quarto. Plasmar foto é fácil para aqueles que sabem, mas também não é difícil aprender. Na escola, há cursos para aprender, pela força do pensamento, a plasmar no papel ou onde quer que seja, uma gravura, uma foto e etc. Em casa, todas as moradoras têm fotografias. Vovó tem as paredes de seu quarto cheias de fotos, dos filhos, netos e bisnetos. Arthur prometeu-me que todo mês traria uma foto do Rafael, para que pudesse acompanhar seu crescimento. 15 dias após o nascimento de Rafael, pude visitá-lo. Maurício e vovó acompanharam-me. Vi meu pai, meu irmão e fiquei contente por ter encontrado mamãe melhor. Volitei tranquilamente entre os encarnados. Atravessei portas e paredes. Emocionei-me ao ver meu sobrinho. Tão lindo! Estava acordado e quietinho em seu berço. Aproximei-me e o abracei. Ele sentiu meus fluidos e sorriu. Fiquei tão feliz. Desejei muito ser tia. Vê-lo encheu-me de orgulho. Ser tia é maravilhoso. Capítulo 17. Necessidades. Um dia, Maurício e eu fomos à biblioteca. Em uma das estantes, numa divisória espelhada, olhei observando-me e ajeitei os cabelos que, para minha comodidade, ficavam sempre como desejava. Maurício sorriu e começamos a falar sobre necessidades. Patrícia. Meu amigo explicou. Muitos encarnados não julgam que a vida continua sem saltos. As necessidades do encarnado acompanham-no, como também os reflexos da doença. São pouquíssimos os que, ao desencarnar, entendem e libertam-se imediatamente desses reflexos, das necessidades. A maioria, só aos poucos, vai deixando-os. Oscar, um conhecido a quem já havia sido apresentada e que trabalha na biblioteca, estando perto, parou com sua pesquisa e ficou escutando a preciosa lição. Com ele estava um rapaz, que também acabou por participar da nossa conversa. Desculpa a intromissão. Este é Ramiro. Apresentou-nos o rapaz. Após os cumprimentos, Oscar continuou a falar. Estou incluído na memória a que Maurício se referiu. O senhor tem razão. Necessito progredir agora. O comodismo estar muito bem assim faz com que paremos. Já tive pior, mas não é por isso que não posso querer melhorar. Realmente. Disse Maurício. Devemos ser aqui e agora. O que e como fazemos é o que somos. Curiosa, indaguei. Oscar, como foram suas necessidades? Foram bem diferentes das suas. Você, Patrícia, veio sem vícios, nem de carne se alimentava. Quem não cria hábitos negativos, adapta-se com mais facilidade. Você não deixou para depois, fez quando encarnada, mas eu, por minha vez, fiquei adiando a transformação mesmo quando aqui cheguei. Você não ficou nos atos externos, fez interiormente. A simplicidade facilita. Observe que no educandário as crianças acostumam-se rápido e logo a maioria aprende a tirar da natureza seu alimento com naturalidade. Eu, quando encarnado, nada conhecia do mundo espiritual. Tinha religião de forma externa. Desencarnei e fui para o umbral.
Não era receptivo para ter um socorro e, se não sofresse, não iria dar valor ao que uma colônia espiritual oferece. Acho mesmo que, se viesse logo que desencarnei para cá, nem iria gostar. Senti dores horríveis que eram reflexo de minha doença. Tinha fome, sede, sentia calor e frio. Alimentava-me de plantas que encontrava, tomava água de filetes sujos, também evacuava e urinava pelos cantos, pelo chão. Ansiava desesperado pelo cigarro e pelos meus aperitivos. Sofri muito. Por anos fiquei no umbral, porém, certo dia, um parente desencarnado que vagava como eu, mas que sabia ir até os encarnados, levou-me para o meu ex-lar terreno. Este parente vivia entre os encarnados e no umbral. Fiquei com meus familiares e me senti melhor. Perto deles, tragava os cigarros quando eles fumavam, bebia e comia. Como? Quis saber. Troca de energia. Se você ficar perto de um fumante, sente a fumaça. Se ficar colado, fuma junto. Alimentava-me quando eles tomavam as refeições. Sentava-me à mesa e inalava os fluidos dos alimentos. E ainda sugava as energias dos encarnados. Com isso melhorei, mas não estava bem. Sentia dores e frio, estava triste e insatisfeito. Notei que os estava prejudicando, fiquei chateado. Não queria voltar para o umbral e não sabia como resolver o problema. Acabei por cansar-me em querer uma outra forma de vida. Comecei a orar e pedir a Jesus que me auxiliasse. Um dia, para minha alegria, um socorrista veio em meu auxílio e fui conduzido a um posto de socorro. Fiquei internado em tratamento, fui melhorando aos poucos. Alimentava-me 4 vezes ao dia, esforcei-me para largar o tabaco, pois nos postos de socorro e nas colônias não há cigarros, mas sim um tratamento para deixar o vício. De qualquer forma, a luta é de cada um. Graças a Deus, consegui. Logo não tinha mais vontade de fumar. Mas demorei a recuperar-me. Encarnado, tomava banho diariamente, era higiênico. No umbral, tudo é sujo, não há como se banhar. Sentia falta disso, mas a fome, a sede e as dores eram minhas primordiais necessidades. Quando fui socorrido, estava feio e sujo, porém, no posto de socorro tomava banho todos os dias e usava o banheiro para as necessidades. Oscar fez uma pausa e Maurício aproveitou para nos dar alguns esclarecimentos. Nas cidades do umbral, seus habitantes são irmãos ignorantes no mal. A higiene não está nos seus costumes. Porém, sabemos que muitos deles se higienizam de forma rudimentar. Conheci muitos habitantes de lá relativamente limpos. Isso depende de cada um. Mas, como Oscar narra, com dificuldades mais sérias, a higiene fica em segundo plano. Os que vagam sofrendo pelo umbral não conseguem higienizar-se. Recuperado, Oscar continuou. Quis entender o que se passava comigo e vim para a colônia estudar e trabalhar. Nada entendia da existência desencarnada, necessitava aprender. Hoje, anos depois, gosto de ler, saber, trabalhar, estou tranquilo, alimento-me raramente e minhas necessidades fisiológicas são poucas. Aqui, estou bonito e sadio. Passou a mão na nuca. Meus cabelos não me preocupam. Rimos. Oscar é careca, tem poucos cabelos. O que demorei para largar foram os óculos. Tinha a impressão de que sem eles não enxergava. Por incrível que possa parecer, estive sempre com eles no umbral e vagando. É mesmo, exclamei. Não é comum ver alguém de óculos aqui. Lembro que vovó Amazilis usava óculos quando encarnada, mas agora enxerga muito bem. Maurício esclareceu-nos. Defeitos, doenças, são do corpo carnal, embora a impressão deles possa ser forte no corpo perispiritual. Aqui, basta compreender, aprender, para sentir-se sadio. Quando digo aqui, refiro-me às colônias e postos de socorro. Os que vagam ou, por afinidade, acabam nos umbrais quase sempre têm doenças e deficiências que os acompanham. Muitos desencarnados bons, ao quererem identificar-se entre os encarnados, podem plasmar óculos ou até mesmo deficiências. O livre-arbítrio é respeitado. Conheço alguns espíritos bons, trabalhadores do bem, que não querem desfazer-se das deficiências, dos óculos ou da bengala. Estão bem assim. Usam-nos porque querem. Oscar é careca porque quer. Senão teria uma bela cabeleira. Rimos.
Realmente identifico-me com minha careca e não a considero uma deficiência. Mas o que acho bom mesmo é não ter de ir ao dentista. É mesmo, exclamei. Não pensei nisso. Tenho visto aqui todos com dentes perfeitos. Maurício aproveitou para nos esclarecer. Patrícia, todos aqui na colônia podem ter dentes perfeitos. Ao se recuperar de doenças, refaz-se também a dentição, que não estraga mais. Nada de cáries. Infelizmente, os desencarnados que vagam, os que ainda não foram socorridos, continuam como estavam. Se não tinham dentes, continuam sem eles. Não tenho conhecimento de que estragaram mais os dentes. Creio que continuam como desencarnaram. Aqui na colônia não ficamos mais doentes? Quis saber, curiosa. Uma vez sadio, sempre sadio. Um desencarnado que está bem aqui na colônia e nos postos de socorro não adoece mais. Mas, se não estão totalmente recuperados e saem sem permissão, voltando para os ex-lares, ou seja, vagando, quase sempre recomeçam a sentir os reflexos de suas doenças. Isso porque não sabem ainda se manter sadios, sem os fluidos benéficos desses lugares. Mas os que seguem os regulamentos continuam sempre bem. Não há por que ter doenças. Maravilha! Exclamei. Capítulo 18. A história de Ramiro. Ramiro nos escutava com atenção. Então lhe perguntei: E você, Ramiro, não quer falar um pouco de si? Escutar amigos é obter informações. Até pouco tempo envergonhava-me de falar da minha vida encarnada e de minha desencarnação. Depois, aprendi que todos nós temos nossas histórias e que aqui na colônia não há críticas, e sim ajudas. Tem razão, Patrícia. Escutar amigos é receber preciosas lições. Minha desencarnação foi bem triste. Por que a maioria das desencarnações é triste? Fez-se silêncio de minutos. Realmente, pensei, de quase todos aqui, escutei, minha desencarnação foi triste ou sofri muito na minha desencarnação. Foi Maurício quem respondeu. Porque a maioria não pensa na desencarnação para si, não se prepara para a continuação da vida. Vivem encarnados como se fosse seu objetivo maior. Amam mais a matéria do que as verdades espirituais. Não amam o verdadeiro e sim as ilusões da carne, e a elas ficam presos. Desesperam-se ao deixar o corpo físico perecível. Esquecem-se de que esse veículo é temporário. Não vivem de conformidade com os exemplos de Jesus. Temem a morte do corpo. Assim sendo, a desencarnação é triste e dolorida. Mas os bons, os que encarnados serviram ao Pai, viveram os ensinos de Jesus. Nada temem e a desencarnação é uma alegria. Maurício quietou e olhamos para Ramiro, convidando-o a continuar narrando. Nosso amigo não se fez de rogado. Desencarnei jovem. Usava drogas. Não era ainda independente ou pensava não ser. Iludimos-nos muito ao fazer uso de drogas, pois achamos que podemos parar quando queremos. Mas ao tentarmos nos libertar, é que compreendemos quanto estamos presos a elas. Comecei com maconha e passei a cocaína. Minha família não sabia, nunca soube, pois não tinha motivos para justificar meu envolvimento com as drogas. Agora, tenho certeza de que não há motivos que justifiquem essa loucura. Comecei quando namorei uma garota muito bonita e cobiçada pelos garotos da escola. Ela e sua turma fumavam e induziram-me a fumar maconha. Com um medo idiota de ser taxado de bobo, imaturo, passei a fumar. Terminei o namoro, mas fiquei na turma. Numa corrida, num racha com uma moto emprestada, tive um acidente. Caí e bati com a cabeça numa pedra. Meu corpo morreu na hora. Fiquei muito perturbado. Vaguei por entre os familiares e com os amigos da turma. Esses deram uma parada com as drogas. Temeram com minha desencarnação. Alguns dias depois que desencarnei, comecei a sentir falta da cocaína. Todo o meu perispírito ansiava pela droga. Foi horrível. Em casa, o desespero de ver minha mãe chorar agoniava-me. Sentia-me culpado. E fui. Desencarnei por minha imprudência, por brincar com a moto, veículo tão perigoso. E por estar drogado. Desencarnei antes da hora prevista.
O sofrimento dos meus enchia-me de culpa e remorso e, como me incomodava ficar em casa, saí e vaguei. Entendi que desencarnara, embora não soubesse ao certo o que ocorrera comigo. Meu corpo estava morto, mas eu continuava vivo e não sabia o que fazer. Foi aumentando a vontade de injetar cocaína. Nunca pensei em sofrer tanto. Esta foi minha necessidade primordial. Não me incomodava com alimentação, frio ou calor, mas às vezes sentia sede. Resolvi buscar a droga. Sabia de outra turma que tomava muito mais drogas que a nossa. Fui procurá-los. Nem me aproximei porque ao lado deles estavam monstros horríveis. Mais tarde, vim a saber que eram tão somente desencarnados viciados. Irmãos em sofrimento presos a drogas e que vampirizavam aqueles encarnados viciados. Estava desesperado. Sentia minha avó orando por mim. Ela era espírita, o que era motivo de gozações de nossa parte, principalmente dos netos. Pensei, não é que minha avó deve estar certa? Morri e estou aqui como espírito vagando. Lembrei-me dos termos que ela usava. Sabia onde se localizava o centro espírita que ela frequentava e fui andando até lá. Estava aberto. Entrei envergonhado. Quando um senhor, um socorrista desencarnado, indagou-me o que queria, falei implorando. Socorre-me, pelo amor de Deus. Aqui não ajudam espíritos que vagam. Morri e não sei o que fazer. Estou desesperado. Quero tomar uma dose de cocaína, senão morro. Não posso morrer outra vez, não é? Se não posso morrer de novo, não sei o que acontecerá se não tomar a cocaína. Minha avó frequenta aqui. Socorro-me. O socorrista me olhava bondosamente. Caí nos seus braços e dormi. Sou grato aos espíritas, às pessoas bondosas que me acolheram. Fui levado a um hospital. Há uma ala onde se faz a recuperação de viciados em tóxicos. Não foi fácil minha luta contra o vício. Desesperava-me e era bondosamente auxiliado pelos irmãos que lá trabalham. Foram muitos meses em tratamento. Tomava passes, aprendi a orar e, nos momentos em que não estava em crise, lia livros espíritas e o Evangelho. Tomava refeições, água, banhava-me somente quando me sentia melhor. Quando melhorei, fui ver outros irmãos imprudentes como eu. O que vi, não esqueço. Sofrimentos que nunca pensei em existir. Eram muitos jovens deformados, débeis em recuperação, iguais aos que julguei serem monstros. Entendi que, socorridos, estavam no caminho que os livraria do sofrimento. Piores eram os que não tinham socorro, os que não queriam libertar-se. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó com suas preces sinceras guiou-me, e também porque não fiz outras ações erradas. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó com suas preces sinceras guiou-me, e também porque não fiz outras ações erradas. Não cometi crimes, tão comuns entre os toxicômanos, e busquei logo um socorro, senão iria vagar em sofrimento como tantos outros. Desintoxicado, vim para o educandário, onde estudo e me preparo, porque quero, no futuro, ser um socorrista de irmãos escravos dos vícios. A maior necessidade que tive como desencarnado foi para meu sofrimento, minha agonia, a cocaína. Só ansiava, desesperado, por ela. Ramiro calou-se e foi abraçado por Maurício. Estamos presos ao que nos ligamos quando encarnados. Tenho certeza de que você, meu jovem, será um excelente socorrista. Será sim. Oscar falou, sorrindo. Ramiro, aproveitando a presença de Maurício, indagou ávido por aprender. Maurício, o que acontece com as pessoas com doenças como câncer, que tomam remédios fortes para conter as dores e que muitas vezes esses medicamentos abreviam a existência física? Elas também sentem falta dessas drogas quando desencarnam? Está errado tomá-las, já que abreviam a existência corporal? Cuidar do corpo físico é obrigação de todos nós, que, por certo período, o temos para viver encarnados. Temos que dispor do que a medicina terrena nos oferece para curar as doenças. Se o que dispomos para amenizar nossas dores pode abreviar a existência, não é culpa nem dos médicos nem dos doentes. Acredito que a ciência logo encontrará novas formas de alívio e curas. Mas, meu jovem Ramiro, ao tomar uma droga como medicamento indispensável, ela não nos fará falta quando desencarnarmos. Porém, como médico socorrista, há anos vejo muitos agirem de várias formas diante da dor. Os que sofrem doenças dolorosas no corpo, com resignação, são socorridos e logo estão bem.
Os que se revoltam diante da mesma dor ao desencarnarem nem sempre podem ser socorridos e sentem os reflexos da doença. Querem às vezes os remédios para se curar, suavizar as dores, mas não são viciados. Não sentem falta da droga, pois as tomaram como medicamento. Tenho visto aqui pessoas que ficaram dependentes de soníferos e, quando socorridas, têm de aprender a dormir sem eles. Têm de se livrar dessa dependência. Remédios devem ser tomados quando necessário. E nos casos de câncer, doença que normalmente provoca dores terríveis, mesmo se acontecer de eles abreviarem a existência, é certo tomá-los. É o que a medicina dispõe como tratamento. O uso é permitido, o mau uso é que é condenado. Quietamo-nos, por momentos, achando que podia nos elucidar mais. Bondosamente Maurício completou. Podemos dizer que os habitantes da Terra, encarnados ou desencarnados, são de dois modos. Há os que, por esforço, tornam-se autossuficientes ou servos úteis, e há os necessitados, embora entre os dois haja os aspirantes, os que querem aprender a ser úteis. A faixa dos primeiros, infelizmente, é pequena. Basta observar nos centros espíritas. Os que vão para ajudar são poucos, e grande parte é necessitada porque quer. Tendo oportunidade, eles não desejam passar de necessitados a autossuficientes. Essas necessidades acarretam sofrimentos, como aconteceu com Oscar e Ramiro, e também com tantos outros. Ser ou não ser. Encarnado ainda pode enganar e iludir-se, mas desencarnado não há como. Isso porque os fluidos, as vibrações de um espírito bom, são agradáveis, e os fluidos dos espíritos ignorantes são nocivos. A alma, o espírito, tem sempre muitas oportunidades, e pode, pelo seu livre-arbítrio, refletir o belo e o bem, ou o feio e o mal. O belo e o bem apresentam-se em harmonia e com equilíbrio, e dessa união surge o amor que os leva a progredir espiritualmente. O feio apresenta-se na turbulência da ignorância, gerando o ódio, a inveja, os desejos insaciáveis, o egoísmo, que é a maior chaga perturbadora, o luxo e a luxúria, tornando o homem um verdadeiro vulcão de conflitos interiores, tornando a vida humana um inferno, seja encarnada ou desencarnada. Devemos compreender sem ilusão o que realmente somos, e não o que pensamos ser, e com coragem realizar nossa transformação, ser agora no presente. O futuro é uma consequência vivida do presente, e não fruto de aspirações de uma mente ociosa, que deixa sempre essa transformação para depois. É nossa obrigação passar de necessitado a útil. Oscar, Ramiro e eu agradecemos comovidos a Maurício pela bela lição. Prometi a mim mesma não ter mais necessidades, não somente as que se refletem do corpo físico, como a de alimentação, a de dormir, mas as principais. Não ser pedinte de graças, não querer que outras pessoas façam o que posso fazer e também aprender a ser útil e a servir. Capítulo 19. Túmulo. Estava realmente querendo aprender, curiosa e interessada. Indagava sempre aos meus amigos e orientadores as dúvidas que iam surgindo. Gostava cada vez mais da vida espiritual. Sentia que minha encarnação fora um período de viagem e que agora retornava ao meu verdadeiro lar. Foi com muita alegria que aceitei o convite de Arthur para assistir a uma reunião espírita no centro que minha família frequenta. Fomos bem antes da hora do início. Visitei meus familiares, alguns tios e várias amigas. Como ainda tínhamos tempo, Arthur convidou-me. Não quer ir ao cemitério e ver onde seu corpo está enterrado? Estranho pensar que meu corpo está enterrado. Não sinto assim. Ainda bem. Nosso corpo de carne é uma vestimenta querida. Você respeitou, cuidou bem dele, mas ele é perecível. Não se esqueceu disso. Vive bem sem ele. A maioria sofre muito sua perda.
Fomos. O cemitério é um local contraditório. Uns o acham triste e não gostam dele. Outros deliciam-se passeando. Lhes é agradável. Lugar de sofrimento para muitos e também de trabalho a tantos socorristas. Andamos e fui observando tudo. Sentado no muro estava um grupo de espíritos ociosos, feios e sujos, contando anedotas e gargalhando. Não nos viram, pois só conseguiriam se quiséssemos. Somos mais sutis e eles só veem os que vibram igual a eles e a matéria. Não paramos. Logo na entrada escutei gemidos, ais desesperados que saíam de alguns sepulcros. Muitos, inconformados com a morte do corpo, não querem largá-lo. Arthur explicou. Vi os socorristas, espíritos que pacientemente tentam ajudar, amenizando os sofrimentos de irmãos imprudentes que amaram mais a matéria perecível que a espiritualidade. Os socorristas também tentam orientar os arruaceiros, que estão sempre no cemitério, mas não moram lá. Esses espíritos bagunceiros vão lá por não terem algo mais interessante para fazer. Ao me aproximar do local onde meu corpo fora enterrado, vi duas senhoras que não conhecia, comentando baixo. Patrícia morreu tão jovem. Era bonita e educada. Estudava e trabalhava. Era um ser útil. Tinha futuro, coitada. Oravam com sinceridade por mim. Elas não sabem que têm um presente e um futuro lindos, comentei. O não entendimento da continuação da vida leva muitas pessoas a terem pena de quem desencarna. A desencarnação, para os bons, é paz e alegria. Para os maus e ociosos, é o começo de sua colheita. Fiquei grata às duas senhoras, orei por elas agradecendo-as, envolvi-as em fluidos de paz. Arthur me esclareceu. A prece, muitas vezes, não atinge a quem se pretende beneficiar, mas, indiscutivelmente, beneficia quem ora. Andamos mais uns metros em silêncio, quando Arthur parou e mostrou-me. É aqui. Olhei analisando. É um túmulo simples, bem a gosto dos meus familiares. Sinceramente, nada senti. Li devagar os dizeres que meu pai sabiamente ali colocou. Aqui jazem os restos mortais do corpo físico que Patrícia usou para viver e manifestar-se em nosso meio. Saudades. Fiquei por minutos a olhá-lo e a meditar. Sabia de antemão que meu espírito sobreviveria à morte do corpo, porém agora compreendia o que Jesus falou: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Além da morte física, muitos estavam mortos espiritualmente. Olhei em volta e vi espíritos que, além de terem perdido o corpo físico, continuavam cegos, surdos e mudos para a vivência na unidade com Deus. Enfim, mortos para a verdade eterna. Observando melhor, vi que não havia diferença substancial entre o encarnado avesso ao espírito e o desencarnado esquecido de sua semelhança com Deus. Os fluidos, tanto de um como de outro, eram apagados, feios, até cheiravam mal, como encarnados que vibram mal e não fazem sua higiene corporal. Vamos, Patrícia. Arthur me chamou. Sim. Foi um alívio sair do cemitério, pois não gostava de visitá-lo, quando encarnada nem desencarnada. Fomos ao centro espírita. Encantei-me ao ver que, junto com a construção material, existe a construção de energia mental que os desencarnados não podem atravessar. Por isso, muitos desencarnados julgam-se presos em alguns centros espíritas. Mas, se lá ficam, é para esperar a hora certa para receber orientação ou ajuda para seus males. O centro espírita é simples, conhecia-o bem. A construção mental que somente os espíritos veem é bem grande. É um posto de socorro onde atendem desencarnados enfermos. Possui um pátio para os encarnados e para nós, um jardim. Tudo muito limpo e confortável. Os trabalhadores cumprimentaram-me sorrindo, como se me conhecessem. De fato a conhecem. Arthur esclareceu-me. Você frequentava o centro espírita encarnada. Tantas vezes orou pelos irmãos infelizes. Respondi timidamente aos cumprimentos e agradeci o carinho. Patrícia, disse Arthur, tenho trabalho a fazer. Você ficará aqui com Tião e Lourenço. Quando começarem os trabalhos, mandarei buscá-la. O aqui que Arthur se referiu é a frente do centro. Para os encarnados, há um portão, um corredor e uma porta.
Para nós, após o portão, existe um corredor mais estreito e uma saleta onde está a recepção, local onde são atendidos desencarnados que ali buscam socorro e orientação. Em seguida, são atendidos e encaminhados aos trabalhos e à ajuda necessária. Do mesmo modo que vão os encarnados em busca de ajuda, vão também muitos desencarnados. Curiosa, fiquei observando tudo e começaram a chegar os que pediam auxílio. Muitos vinham acompanhando os encarnados. Uma senhora veio pedir pelo filho, também desencarnado, que vagava pelo umbral. Um senhor queria ajuda para a filha encarnada, que se achava em crise conjugal por influência de um desencarnado perturbado. Tião e Lourenço anotavam os pedidos, depois os orientadores estudavam, procurando atendê-los no que fosse possível. Um senhor idoso aproximou-se, andava com dificuldade e queixou-se. Vinha aqui pedir orientação ao seu Zé. Há tempo estou doente e pioro a cada dia. De uns tempos para cá, todos parecem ignorar-me. Não me dão atenção, nem remédios. Não conversam comigo. Não lhes fiz nada. Como sei que seu Zé ajuda a muitos, venho pedir-lhe ajuda. Posso falar com ele? Falava mole, olhando para os lados, e de repente encarou-me. Valha-me Deus! Gritou. A filha morta do seu Zé! Uma assombração! Acudam-me! Corri e me escondi atrás de Tião. Não sabia o que fazer. Lourenço aproximou-se dele, acalmou-o com passes, e outros trabalhadores vieram e levaram-no para o interior do centro. Logo mais receberá a orientação por meio de uma incorporação. Lourenço disse sorrindo. Tem um jeito de assombração? Indaguei, rindo para meus amigos. Que susto o coitado levou. Não queria assustá-lo e nem quero fazer isso com ninguém. Você não assombra, e sim enche de luz e alegria onde está. Lourenço falou bondosamente. Desencarnado que não sabe reconhecer seu estado, teme outros desencarnados. Muitos têm medo até de entes queridos. Continuei lá, tentando ajudar no que era possível. Estava anotando pedidos distraída quando escutei. Psiu. Olhei e vi um rapaz que sorriu. Oi? Oi, respondi. Você me vê? Vejo. Que legal! Começava a temer o fato de estar ficando invisível. Parei de escrever e observei-o. Era jovem, estava bem vestido, só que sujo. Continuou sorrindo e me olhando. Faz tempo que não converso com uma gata. Sabe que você é bem bonita? Quando larga seu serviço? Posso esperá-la, levá-la para casa ou para passear um pouquinho. Fiquei surpresa e novamente não soube o que fazer. Lourenço veio em meu auxílio. Oi, meu rapaz. Não quer entrar e entender por que a maioria o considera invisível? Não tenha medo. Venha, precisa conversar. O rapaz sentiu receio, mas a fisionomia de Lourenço inspira confiança. Entrou com ele, mas antes virou-se para mim e disse: Espere-me no final. Quero conversar com você, gatíssima. Lourenço voltou logo. Patrícia, o moço não sabe que desencarnou. Receberá também orientação. Puxa, que noite! Primeiro assusto, depois sou paquerada. Não aguentei e dei uma boa risada. Capítulo 20. No Centro Espírita. Quando estava para começar a reunião, Maurício veio buscar-me e fomos para o salão. Ficamos na parte direita de quem entra e sentamos. Esse espaço é reservado a visitantes desencarnados. Sentamo-nos em cadeira plasmada, acima do solo material, e não nas cadeiras dos encarnados. Conhecia todos os encarnados presentes. Foi prazeroso vê-los. Fiz a eles uma prece de gratidão pelo muito que oraram por mim. Havia muitos desencarnados, trabalhadores, visitantes como eu, e os que iam ser orientados e socorridos. Estes últimos formavam filas que os trabalhadores do centro organizavam para que tudo saísse a contento.
Vi um moço que conversou comigo na fila. Observava-me fixamente. Ao olhá-lo, ele sorriu e acenou a mão. Maurício, vendo meu constrangimento, sorriu. De novo, não soube o que fazer. E porque o moço continuava, também acenei um tchauzinho. Ele ficou contente e então acomodei-me atrás de Maurício para que não me visse mais. Um encarnado apresentou-se acompanhado de um desencarnado visivelmente atuado e fazia perguntas sobre um assunto que o afligia. Para nós, desencarnados, aquele senhor possuía mediunidade. Todos os médiuns têm de frequentar um centro espírita? Todos nós somos livres para decidir o que queremos. Temos o nosso livre-arbítrio. Frequentam o centro espírita os que assim desejam e só trabalham com a mediunidade os que querem ser úteis. O sensitivo precisa da assistência, da presença de amigos desencarnados. Essa é a razão de os médiuns normalmente precisarem frequentar um centro espírita. Esses amigos desencarnados são espíritos bons que nos ajudam na vida cotidiana. Eles vão aconselhar e evitar que zombeteiros e espíritos necessitados possam perturbar o sensitivo. Para que haja a ajuda, esses desencarnados, que são espíritos que querem crescer e trabalhar no bem, condicionam a companhia deles a esses trabalhos. Se esse médium não participa de um grupo, os desencarnados vão continuar participando e ajudando. Não vão parar só porque o encarnado não quer trabalhar, só que não vão ajudá-lo. Os espíritos dispõem-se a auxiliar o médium, mas lhe querem como companheiro, que trabalhem e cresçam juntos. Nos trabalhos de um centro espírita, ambos aprendem e evoluem para participarem do socorro a desencarnados e a outros encarnados. O médium, não frequentando um centro espírita e não tendo a companhia de desencarnados bons para ajudá-lo, sofre as consequências de energias nocivas. Ou aprende pelo estudo e pesquisas a livrar-se deles, ou vai trabalhar na companhia dos bons desencarnados, fazendo o bem. Todos nós devemos nos transformar e ajudar na transformação de outros, para que sejam felizes um dia. O médium não é obrigado a ir a um centro espírita. Ele precisa disso para ser ajudado e aprender a ajudar. Para isso, não existe lugar melhor que o centro espírita. Um frequentador do local, um encarnado querendo aprender, indagou a meu pai. Podemos tirar lições de perseguições que desencarnados ignorantes nos fazem? É certo querermos nos livrar deles? Tenho visto muitas pessoas que aqui vêm, resolvem seus problemas e não voltam mais. Papai pensou rápido e respondeu. Muitas pessoas vão aos centros espíritas para pedir ajuda, para livrar-se de seus desafetos, como se fossem a uma loja buscar algo que querem para seu conforto. Outros o procuram achando que estão fazendo favores aos seus laboriosos trabalhadores e querem soluções. Esses encarnados não veem que, se algo está errado com eles, com seu bem-estar, isso acontece pela sua própria imprudência. Agindo em função do seu egoísmo, imaginam que estão sofrendo por erro alheio. Acham que não fizeram mal algum e que Deus não faz mais que a obrigação em atendê-los. Aliviados, esquecem-se completamente do ocorrido e voltam a ser como eram antes. Outros, ao depararem com a pressão maldosa dos desencarnados perturbadores, buscam o socorro. Sim, é certo buscar o socorro. Aliviados, param para pensar. 2 fatos lhes chamam a atenção: o mal-estar interior e o alívio. Compreendem que algo sutil, não visível aos sentidos, age ora prejudicando, ora auxiliando. Baseados nessa compreensão, iniciam sua mudança para melhor. Muitos trabalhadores encarnados de muitos centros espíritas, ao socorrerem um encarnado necessitado, são perseguidos por entidades maléficas que podem investir contra eles. Mas, em vez de se sentirem mártires do bem, benfeitores do semelhante, aproveitam as chicotadas para aprimorar-se. Eu, quando um perturbador não me pressiona, sinto falta, pois a pressão negativa que fazem leva-me a estar sempre vigilante com meus pensamentos e atitudes. Para não sofrer influências de estados inferiores, vou consolidando minhas atitudes no bom uso das coisas de Deus e da natureza. As dificuldades para uns são punição,
para outros, oportunidades e estímulo para sua melhoria. Outra pergunta foi feita por uma moça. Todo sofrimento é quitação de débito do passado ou sofremos também por outros motivos? Sofremos pelo débito do passado, mas nem sempre. É incontestável que o hoje é consequência do ontem. Mas também o hoje é causa do amanhã. Se as circunstâncias são adversas, se estou consciente de que posso transformá-las, elas ficam mais suaves. Oposição sempre teremos. Vamos lembrar de nosso gigante gênio espiritual, Jesus de Nazaré, que nos disse: Vinde a mim, todos vós que andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Para o homem insatisfeito com o que Deus lhe deu, toda dificuldade se torna castigo, martírio. Já para quem procura compreender Deus, servi-lo, amá-lo, as dificuldades são oportunidades para superar-se. Vou dar um exemplo bem comum em nosso dia a dia. É natural que uma pessoa que está suja se lave, se purifique. Para muitos, o banho é um sacrifício. Há os que gostam de estar limpos, outros gostam de estar sujos. Para o indivíduo que está acostumado com a limpeza, a sujeira é um castigo. Para outros, tanto faz, pois gostam da imundície. Os que não gostam e estão sujos, incomodam-se. Nossos erros, vícios, são como a sujeira. Para estar limpo, é necessário querer limpar-se. Mas, às vezes, queremos estar limpos, mas não queremos deixar as causas que nos sujam. Essa luta para nos limparmos, muitas vezes, nos traz sofrimentos. É como o alcoólatra, que gosta de beber, mas não gosta da ressaca. Quer que lhe tirem o mal-estar, mas quer continuar bebendo. Assim são muitos os que procuram a casa espírita e querem, pelo passe, eliminar o mal-estar da ressaca, dos seus erros, mas querem continuar no vício. Esse conflito é causa de muitos dos nossos sofrimentos. Após, meu pai leu a parábola dos operários da vinha e explicou. A maioria de nós, em diversas fases da vida, atende ao convite divino para nosso aperfeiçoamento espiritual, em início tido como trabalho. Creem, procuram exercitar preceitos e leis divinas. Essas leis aprimoram a convivência dos seres humanos no seu convívio no dia a dia. Aqueles que se voltam para esse aperfeiçoamento são, nos dizeres da parábola, os assalariados. Esses crentes da bondade, do amparo divino, dedicam sua existência ao exercício da fraternidade, da solidariedade e do amor prescritos pela sua crença como pontos fundamentais que propiciam a chegada de uma nova era em que os homens deixarão de se matar, de se explorar, de serem egoístas. Trabalham intensamente esse modo de viver, inspirados na promessa de Jesus de que haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus sempre usou símbolos materiais para inocular neles um grande significado espiritual. A vinha simboliza o cosmo. O cosmo é a casa de Deus. Todos somos chamados a participar espontaneamente dessa vida comunitária, não em termos estreitos e egoístas, mas em posição totalitária. O fato é que somos filhos desse cosmo e, como tais, devemos agir. Mas, enquanto a consciência dessa filiação não acontece no interior do indivíduo, nós adiamos por mais ou menos tempo a nossa participação consciente nessa sinfonia universal. Aí então dividem-se, como na parábola, diversas épocas em que nos colocamos à disposição do divino para viver e usufruir de sua vinha. Mas nesse documento cósmico, que é essa parábola, vemos ainda, entre aqueles que estão a serviço do Senhor, as diversidades de intenções. Todos os chamados, dentro do contexto da palavra, estão trabalhando, estão servindo ao Senhor. Mas a motivação difere entre uns e outros. Essa é a razão da queixa daquele que mais tempo esteve trabalhando. A personalidade egoísta que só trabalha esperando benefícios, pagamento ou uma posição de grandeza, mede o que tem a receber, seja em pagamentos, seja em benefícios.
pela extensão dos esforços que despendeu em proveito de seu senhor. Pois esse homem virtuoso ainda não se concebe como herdeiro divino. Esse senhor ainda lhe é algo separado, ainda não faz parte do seu círculo íntimo. Portanto, o pagamento que espera é de acordo com as privações a que se submete da ociosidade, sensações e prazeres. A sua medida ainda está vinculada às comparações que faz com seus semelhantes. Esse homem ainda é escravo do tempo e do espaço, do muito e do pouco, do débito e do crédito. Mesmo exercitando a virtude, ainda não renasceu. Outros, com maior capacidade de compreensão, já não trabalham comparando ou esperando pagamento, seja este em forma de posses, prazeres, seja de prêmios, nem mesmo em função de posições espirituais. Sabem e sentem-se filhos do Senhor. Ora, se são filhos, tudo o que é do Pai lhes pertence. Também tudo o que é deles sempre foi do Pai. Trabalham por prazer, pois para que haja garantia de perfeição numa ação, é necessário que ela seja feita com satisfação. Suas atitudes são perenes, pois cuidam daquilo que lhes pertence. São os escolhidos. Vejam, na parábola, os que chegaram primeiro queriam receber mais do que os outros. Como já dissemos, estão ainda no campo da quantidade e da posição social. Os segundos não se importam com o pagamento, pois tudo o que fazem é por amor, porque têm prazer em trabalhar na vinha do Pai, que é também deles. As duas classes de homens estão trabalhando na vinha, mas diferem bastante uma da outra. É com base nessa diferença que vem a recompensa do Senhor. Aos egoístas, Deus lhes concede como pagamento o sucesso no plano físico e mental, em forma de posses, posições, satisfações físicas e mentais. Aos desprendidos, Deus lhes concede paz, amor, alegria e felicidade imperturbáveis, pois não estão eles ligados nem ao tempo, nem ao espaço, nem ao pouco ou ao muito, mas sim a um estado de ser. São os filhos queridos do Pai, do quais Jesus tanto fala. Os que estavam na praça esperavam ser chamados para trabalhar, mas os ociosos não se apresentaram na praça para a tarefa. Estes são aqueles que não se preocuparam, diante do ciclo evolutivo, em devolver o talento que possuíam em estado embrionário. Não foram mais admitidos porque o ciclo estava no seu final. Terão que recomeçar em outro local ou mundo. Vejam, o Nazareno, há 2000 anos, já nos fez o convite. Está em nossas mãos participar ou não dessa vinha. Em trabalhar esperando o pagamento ou construir aqui e agora um novo céu e uma nova terra. Basta que queiramos. Trabalhemos.